Folha TV, apoio Plainge. Em época de tecnologia em alta, o antigo ainda faz sucesso. Veículos, móveis, objetos, decoração, tudo isso tem numa lojinha de antiguidades em Rolândia. O Folha TV foi até lá conhecer esse lugar e o dono desse lugar. Veja agora na reportagem. São apenas 2 portas. O tamanho do espaço não condiz com a quantidade de objetos que tem lá dentro. Difícil até definir o que está à venda. É tanta coisa que à primeira vista os olhos se perdem. O que importa aqui é ter idade avançada, como a cadeira de barbeiro, a mala da década de 1950, o baleiro de vidro que remete à infância de outros tempos. Eu venho visitar o nosso amigo Antônio Quarelli aqui, amigo de longa data, não é? E venho ver as novidades, entre aspas, as novidades que ele tem aqui na sua loja, no seu espaço aqui. É um costume que eu tenho, né, de passar por aqui e mata a minha curiosidade. Já essa é uma peça rara, uma vitrola à corda de 1904. Faltando algumas peças, o seu Antônio comprou para preparar e vender. Aliás, isso é o que ele chama de doença incurável. Eu acho que isso vem de genética, não sei. A gente pega essa ferrugem no sangue e depois não tem um remédio para acalmar isso aí. Então a gente continua com essa ferrugem e é legal também, né? Porque a gente está expondo uma coisa que é do passado, né? Que foi muito importante, que serviu para muita gente isso daqui, né? Com um pouco de tempo e com a ajuda do seu Antônio, a gente descobre que a loja está cheia de raridades. Esses rádios foram comprados no Uruguai. São da década de 1930. Foram restaurados e consertados, assim como esse outro da década de 1940. E funciona mesmo. Tem estação também, blusinha, camiseta, calça de moletom. Pode passar aqui e conferir. Se a qualidade deixa a desejar, em contrapartida, o chiado faz parte do som do passado. As radiolas, o primeiro 2 em 1, com rádio e toca-discos, também são bastante procuradas, mas assim, com cara de novas. Missão cada vez mais difícil diante da falta de técnicos para consertar esse tipo de equipamento. É uma dificuldade grande, você adquire a peça na mão quando a gente consegue, né? A pessoa que está com boa vontade de dispor, de vender, e a peça chega quebrada. Então é uma dificuldade grande porque não existe quase mais profissionais nessa área. Então a gente tem que soltar, como se diz assim, um bom dinheiro, coisa para aqueles que existem. Então não é fácil, é uma dificuldade. E acredite, ele tem dificuldade até para repor o estoque. Não é fácil porque eu acho que muita coisa que existia, as pessoas estragaram, foram descartadas. Então hoje, quem tem, sabe do seu valor daquela peça. Então é uma dificuldade grande, tremenda, para se conseguir. Você tem que pechinchar, você tem que conversar com a pessoa, ver se ele está disposto a vender aquela peça. É difícil. Antiguidade é com o seu Antônio, mas não foi sempre assim. Foram 25 anos como vendedor, outros 15 como gerente.
Há 5 vem se dedicando à verdadeira paixão. É aqui que ele passa a maior parte do tempo e garante, não é trabalho e muito menos obrigação. Isso aqui é um prazer, é uma coisa que acho que se eu não tivesse fazendo isso daqui, eu acho que eu já estaria doente, como se diz os outros, né? Depois da aposentadoria, você tem que preencher aquele espaço, aquele vazio que fica na gente, acostumado a trabalhar a vida toda. Então isso aqui é prazeroso, isso aqui traz cultura, traz passado. Entre tantas preciosidades, as lambretas chamam a atenção. E são as queridinhas também. A azul é de 1971, conhecida como LI Mini Saia. Essa outra é a Xodó, uma LD 1957 Standard e funcionando. Quem quiser levar vai ter que desembolsar R$10 mil. É o preço da raridade. Mas não adianta ter dinheiro. Seu Antônio pode até vender 2 lambretas. As 3 juntas não. 2 delas eu posso vender, mais uma eu vou ficar para mim ainda dar minhas voltinhas, ainda demonstrar o que era nos anos 50, 60. O sonho do seu Antônio é montar um antiquário com bastante espaço e com tudo organizado. Por enquanto, diz que é só uma lojinha de coisas antigas e local de receber os amigos. Seu Paulo é um deles, bate cartão todos os dias. Eu gosto muito de ver os objetos antigos e não sou colecionador, mas tenho um viés para as coisas antigas. Eu fico observando, lembrando do passado. É uma forma de a gente estar mirando o futuro, relembrando o passado. Vem também matar a saudade da antiga radiola do pai, da década de 1950. Não estava mais funcionando e a aparência já não era bem essa. Por isso, olhar para o equipamento é como voltar no tempo. Eu naquela época devia ter aí menos de 10 anos de idade e era uma novidade também naquela época. Não era todas as pessoas que tinham o poder para adquirir um equipamento desse porte naquela época. Meu pai, na época, tinha condições de comprar e comprou quando construiu uma casa para ele, para a família, e ele equipou a casa com uma radiola. Isso foi um fato que marcou a nossa infância. Tinha os discos, né, 78 naquela época, 78 rotações, discos de massa, né, não era nem o vinil ainda, os long plays de vinil, era anterior ao vinil, e tinha uma vasta coleção, Tunico Tinoco, Zé Fidelis, muita música orquestrada nesses discos que faziam parte de uma coleção, que esse encontrava bastante no mercado.